Salve, guerreiro! Força e honra! Hoje a gente está aqui para responder questões da Lei de Execuções Penais para você realizar o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui justamente para te auxiliar na realização desse sonho. Não sei se você me conhece, mas meu nome é Marcelo Adriano e hoje eu estou aqui justamente para a gente responder essas questões para que você possa entender essa lei que é tão importante nos concursos policiais, especialmente concursos de polícias penais, mas em outros concursos também, ok? Não sei se você já me conhece, mas eu sou policial há mais de 18 anos, trabalho inclusive com essa lei. Tá? Já fui aprovado em alguns concursos aí pelo Brasil, 2 vezes na Polícia Federal, na Polícia Civil de Brasília, fui militar de carreira das Forças Armadas, meu primeiro concurso, e estou aí no mundo dos concursos já há bastante tempo, ministro aulas lá no Focus, além de outras plataformas, e a gente está aí sempre trazendo informações para a aprovação dos nossos alunos. Também trabalho com o auxílio dos alunos para que eles possam ser aprovados e realizar o sonho de se tornar policiais. Valeu? Pontos importantes que nós vamos abordar aqui a partir de agora, antes da gente entrar diretamente nas questões, que eu considero muito relevantes. Por quê? Porque o mais importante que aprender a disciplina é aprender a aprender. Presta atenção no que eu estou dizendo. É aprender a aprender. E aí vem uma pergunta que eu vou te fazer. O que te aprova na hora da prova objetiva? O que te aprova na hora da prova objetiva é marcar a bolinha na alternativa certa. Ah, isso parece bem óbvio, né? Pois é, mas o que te faz marcar a bolinha na alternativa certa? O que te traz os pontos que te aprovam? Você vai pensar assim, ó, estudar, nem sempre. Estudar é uma grande fonte, certo? Que traz conhecimento, consequentemente você vai acertar a questão. Mas, por exemplo, gestão do tempo, saber como responder questões, controle emocional, são pontos que são importantes também. Hoje a gente vai trabalhar alguns desses pontos, além de simplesmente responder questões. Tá? Saber como responder questões é importante. Tá? Então nós não vamos só responder questões, nós vamos entender, primeiro, como estudar essa lei, como fazer questões dessa lei, como a banca entende essa lei, tá? E principalmente como responder questões também. Isso é muito importante. 6 pontos que eu vou chamar a atenção aqui para que você preste bastante atenção a partir de agora, tá? Vamos lá, primeiro ponto, foco na letra da lei. Então, disciplinas como lei de execuções penais, você não precisa ficar lendo doutrina, né, assistindo aulas complexas, não. É a letra da lei que vai resolver o seu problema, como nós veremos. Por quê? Porque a banca, em regra, copia a letra da lei e coloca na questão, como nós veremos aqui. Agora está começando a cobrar um pouquinho de súmula. Marcelo Adriano, onde eu encontro essas súmulas? Então já anota aí. Eu vou gravar alguns vídeos aqui, as aulas relacionadas à lei de execuções penais e vou colocar aqui no canal. Para isso, se você não é inscrito ainda, vai lá, dá uma fortalecida, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação aqui embaixo. Inscreva-se no canal para ser notificado. Além disso, já dá um like aqui na voadora, ou melhor, uma voadora aqui no like, certo? E deixe seu comentário. Deixa aqui qual lei que você quer que a gente aborde dessa mesma forma. Qual banca você quer que a gente aborde dessa mesma forma que a gente vai fazer aqui para vocês, tá? Além disso, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. 2 pontos importantes antes da gente continuar. As questões eu vou deixar aqui embaixo, linkadas para você baixar gratuitamente. Detalhe, a questão com o comentário, com a fundamentação, para você estudar de verdade. Esse é o primeiro ponto. Além disso, aqui embaixo eu vou deixar um link de grupo de estudos. Isso mesmo. Se você quiser entrar, o ADA, o Arte da Aprovação, montou um grupo de estudos, está muito legal lá, a galera discutindo. Professores entram, comentam questões, disponibilizam material, disponibilizam flashcards do Anki. Já vou falar do Anki. Eu gravei um vídeo aqui sobre Anki, uma ferramenta muito legal para estudar, certo? E que vai te ajudar bastante aí na sua aprovação. Tá? Então, voltando aqui, foco na letra da lei. Foco na letra da lei é importante. Nessa matéria aqui especificamente, cada disciplina você estuda de uma forma, a gente vai abordar outras disciplinas aí, as formas de estudar outras disciplinas, ok? Grife os principais pontos. Galera, ó, grifar ponto é muito importante, por quê? Você não vai conseguir decorar toda a letra de lei, tá? Você não vai conseguir decorar toda a letra de lei. Por isso que é muito importante você grifar os principais pontos. E aí o que é legal? Eu baixei o material do Arte da Aprovação e vou dar as aulas com esse material, que já vem grifado. E detalhe, já vem com as súmulas. Olha aí, já nos pontos específicos ali onde as súmulas se correlacionam com a lei. Então é muito importante você estudar, depois vocês vão ver. Muito legal, certo? Então, grife os principais pontos para você se lembrar, para ficar mais fácil. Quais são os principais pontos? Aqueles que são mais exigidos em prova. Marcelo Adriano, eu não sei quais são mais exigidos em prova. Tudo bem, nós vamos marcar aqui no material para você. Tá? Outro ponto muito importante, entender a execução penal. Marcelo Adriano, o que você quer dizer com entender a execução penal? Tem que ser um especialista em execução penal? Não, não é nada disso. Tá? Não é nada disso. Entender a execução penal é entender a lei, principalmente com os comentários que a gente fizer. Tá? Por exemplo, entender a execução penal, você consegue responder algumas questões sem lembrar a letra da lei.
Por exemplo, a execução penal, em regra, aplica-se a todos os tipos de preso, inclusive provisório, com algumas exceções, né? A lei de execuções penais, com algumas exceções. Então, muitas questões vêm perguntando, não se aplica ao preso provisório. Aí você, opa, se aplica sim, né? Se aplica sim. Então, são pontos importantes que é entender. Como é que eu faço para entender? Assistir a nossa aula, presta atenção, e depois, leiturinha da letra de lei, rapidinho você vai, principalmente com as marcações, você vai quebrar tudo na hora da prova. Próximo ponto importante, aprenda a fazer questões. De novo, fazer questões não é só responder. Você tem que pensar no tempo que você ganha, tem que pensar na forma de você, de reduzir a possibilidade de erro. Por exemplo, ler o caput da lei. Os capts que nós iremos aqui, da lei de execuções penais, são pequenininhos, não fazem tanta diferença. Mas muitas vezes vem um caput gigantesco. É aquele início falando a história que não tem nada a ver com o pedido. Né? Isso acontece, que não tem nada a ver com o pedido. Então vai direto para o pedido. Marca a alternativa certa. E se você ver a letra da lei, você já vai direto sem precisar do caput. Se precisar voltar, você ganha o tempo. Esse é um exemplo, tá? Outro exemplo importante é quando as questões são de múltipla escolha, em regra, você tem algumas questões que são mais erradas do que a outra, que ficam muito claras. A gente vai ver aqui algum tipo de questão assim, alguns tipos de questão assim. O que você faz? Você risca 2, 3 alternativas e fica só entre 2 ou 3, o que reduz a possibilidade de, se você mesmo assim não souber, no chute você acertar. Então são detalhezinhos que você vai pegando com o tempo. É de grão em grão que a galinha enche o papo, tá? Presta atenção nisso. No que tange a LEP especificamente, e outras leis também, preste atenção nos prazos. Por quê? Prazo, a banca tem fetiche por prazo, para colocar o prazinho ali na questão, tá? Por exemplo, o indivíduo que sai da cadeia, o chamado egresso, né? Ou então que está cumprindo o período de prova, ele tem ali um tempo para ficar lá no alojamento, né? Mas ele não tem muito tempo, ele tem 2 meses. E a banca vai dizer que são 6 meses, que é 1 ano. Só um exemplo para você entender. Quando tiver prazo na questão, então então quando tiver na lei prazo, isso aqui pode ser cobrado, tá? Provavelmente estará nessa alternativa a resposta. Só a título aí de curiosidade e conhecimento. E por fim, preste atenção às situações peculiares. Como assim situações peculiares? Que chamam a atenção, especificamente aqui na LEP. Quer ver um exemplo de uma das primeiras coisas que eu aprendi e nunca mais esqueci? É que o preso ele é obrigado ao trabalho, como regra, certo? Ele é obrigado ao trabalho e que não se aplica às consolidações da lei do trabalho, consolidação das leis do trabalho, CLT. Olha que interessante. Quando eu falei, caraca, não se aplica. Mas também não pode ser trabalho escravo. E a remuneração, que pode ser menor que um salário mínimo. Isso me chamou a atenção. Cara, eu decorei isso assim, ó, pá e bola. Nessas situações peculiares, se cair, cara, você vai no mínimo eliminar uma questão ali com muita facilidade, o que vai reduzir lá o seu tempo de fazer a prova, aumentando suas possibilidades de aprovação. Ok, galera? Então é isso. O que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, nós vamos responder aí as nossas questões, ok? Detalhe, como é que eu vou trabalhar com essas questões, afinal de contas? Eu vou trazer a questão e trazer a letra da lei para você ver como ela se enquadra. Tá? E aí você vai enxergar como estudar, principalmente batendo ali os principais pontos. Tudo bem? Vamos para a primeira questão aí na nossa tela. Vamos lá. Com relação à execução das penas privativas de liberdade, nos termos da Lei 7.210 de 1984, assinale a alternativa incorreta. 2 pontos importantes, tá? Que eu só vou falar nessa primeira questão para não ficar muito maçante. Mas o primeiro ponto importante é que toda essa expressão aqui é inútil, tá? Ah, Marcelo, é pouquinho, não faz muita diferença. Aqui não, mas tem caput gigantesco que faz diferença no seu tempo. Então, tudo isso aqui é inútil. O que importa para você é isso aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta. E aqui outra observação importante, eu fiz de propósito. Coloquei de cara aqui uma pedindo alternativa incorreta para não esquecer de chamar a sua atenção. Eu já pedi questão, inclusive, para a Polícia Civil de Brasília, que eu fui aprovado. Por quê? Porque eu vinha correta, vinha incorreta, pulei, certo? E já eu não vi a palavra incorreta, cara. E marquei a primeira correta que vinha, acabei perdendo a questão. Fui aprovado, mas pedi a questão. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui no comentário, tá? Se isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo algumas vezes. Polícia Civil de Brasília foi um concurso que eu fui aprovado mesmo assim, mas pedi essa questão. Então, quando você estiver lendo, presta atenção, se é correto ou incorreto. E se for incorreto, irmão, você grifa, porque isso te confunde na hora de responder a questão. E ponto é ponto. Tá? Por exemplo, você viu incorreto, vem aqui para a primeira alternativa, vai estar certa, você marca e passa para a próxima. Não. Tá? Não seria o gabarito, porque está pedindo incorreto, então isso gera confusão. Então, só essas observações, só vou fazer agora no início, a partir de agora a gente vai cair dentro das questões. Tá? Vamos lá. Primeira
Alternativa A. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. O item é verdadeiro. Onde é que eu encontro esse item? Lá no artigo 112 da LEP. Artigo 112 da LEP. Nesse caso aqui especificamente, está no parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 112. Olha aqui a confusão, é o item verdadeiro, mas não é o gabarito que está pedindo a incorreta. Né? Vamos para a alternativa B? A decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto e comutação da pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes, item também verdadeiro. Copiou e colou a lei. E detalhe, ele nem teve o trabalho de ficar alternando. O que ele fez? Ele colocou aqui, ó, do artigo 112 mesmo, o parágrafo 2º. Pessoal, estou aprendendo a mexer nessa mesa nova aqui, então minha letra não está das mais bonitas. Já deixa aqui se você achou minha letra feia ou bonita. Deixa um comentário aí, tá bom? Mas, por favor, minta, porque eu sou traumatizado com isso. Certo? Alternativa C. Então, verdadeiro não é o gabarito, tá? O cometimento da falta grave ou média durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Item falso, é o nosso gabarito. Marcelo Adriano, parece que está verdadeiro. Sim, ó, pegadinha. No meu ponto de vista, covardia da banca, tá? E o que tem de errado? Somente aqui, ó, isso aqui, ó. Ou média. Na realidade, o dispositivo só fala em falta grave, tá? Somente em falta grave. E onde é que eu encontro? No 112, só que no parágrafo 6º, no 112 do parágrafo 6º. Viu que complicado? Por isso que a letra de lei é importante. Por isso que na hora de ler a letra de lei, isso tem que estar na ênfase, né? Tem que estar na ênfase. Vamos lá para a alternativa D. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção do direito. Item verdadeiro, então não é o nosso gabarito, onde nós encontramos no parágrafo 7º do artigo 112. Então, no parágrafo 7º do artigo 112. Ok? Entendemos aí? Então, a partir de agora é quebrar tudo. Quebrar tudo para que a gente possa fazer o mais rápido possível. Mais rápido possível não, né? Na velocidade. A gente não precisa ficar toda hora perdendo tempo, explicando, só explica uma vez. E agora espero que você já tenha entendido o espírito da coisa, para que você possa efetivamente ser aprovado. Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Essa é a questão de número 2. Tá? Questão de número 2. Vamos ver. O título 4 da Lei de Execução Penal dos Estabelecimentos Penais. É correto afirmar que, ou seja, mais uma vez, o que é que eu tenho? Letra de lei, certo? E eu não precisava nem ter lido essa primeira parte, mas a gente vai ler porque a primeira é pequenininho e fica mais didático, tá? Opa, peraí, fica mais didático. Vamos lá. Alternativa A. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório apenas. Opa, apenas, item falso. O que será que faltou aqui para esse item ser falso? Ora, faltou o egresso. Egresso. Ok? Faltou o egresso, que é aquele cara que está saindo, voltando para a sociedade. Certo? Então, o egresso também participará. Marcelo Adriano, mas onde é que eu encontro isso, afinal de contas? Lá no artigo 82. Artigo 82. Né? B. O preso provisório não ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Aqui é um ótimo exemplo daquilo que você entende como uma noção geral, que você pode acertar sem saber a letra da lei. Por quê? Porque a regra é essa, que o provisório fique separado do condenado. É o lógico. Né? Então, esse é o tipo de questão que você tem que acertar. Isso está previsto em outros normativos, como por exemplo, a lei de prisão temporária. Também no próprio Código de Processo Penal. Então é óbvio que é falso, porque tem que ficar sim, tá? Então tira esse não daqui, certo? E tem que ficar separado sim. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 84, tá? Então a letra B,
Está no artigo 84 da Lei de Execuções Penais, certo? Vamos lá agora para a alternativa C. A casa de albergado destina-se o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Item verdadeiro. Verdadeiro, consequentemente ao nosso gabarito. Consequentemente ao nosso gabarito. Onde é que eu encontro? Letra da lei de novo. Artigo 93. Pessoal, fica tranquilo, não sai da aula não, porque no material tem toda a fundamentação embaixo, tá? Depois você vai poder estudar. Primeiro presta atenção na aula, depois você vai poder estudar. E por fim, a letra D. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado e semiaberto. Item errado, é somente regime fechado aqui, ó. Somente regime fechado. Onde é que eu encontro isso? Artigo 87 da lei. Artigo 87 da lei. Ok, pessoal? Então, a gente acabou de fazer mais uma questão. Você está vendo como isso pode ser cobrado. Tá? É o principal. Não é só aprender como isso pode ser cobrado. Vamos para mais uma questão aí na sua tela para a gente entender como é que isso pode ser cobrado. Certo? Vamos lá, então. Questão 3, falando sobre o RDD. Vamos lá. O RDD disciplina o regime disciplinar diferenciado. Está previsto no artigo 52 da Lei 7210 de 1984. Já disposto, analise as afirmativas abaixo. E aí, cara, olha que interessante. Ele fala do artigo 52 e ele simplesmente copiou e colou o artigo 52 aqui. É exatamente o artigo 52, ok? Só que cada um dos itens aqui, esses 3 itens, é um dos parágrafos que nós veremos a partir de agora. Vamos lá. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado ao preso provisório, o condenado nacional ou estrangeiro. Lembra que eu falei? Que, em regra, muita coisa é aplicada ao provisório também. Nacional ou estrangeiro da mesma forma. Então, item completamente verdadeiro. Então, esse item aqui, verdadeiro. Item 2. Onde é que eu encontro? Está lá exatamente no parágrafo 1º. Tá? Parágrafo 1º, certo? O pessoal reclama às vezes que eu falo muito rápido. Você acha que eu falo muito rápido? É para ganhar o seu tempo, viu, pessoal? É por isso que eu falo um pouco mais rápido, tá? Vamos lá. Existindo indícios, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por semana e por 10 minutos, item verdadeiro. Então, esse é outro tipo de item que chama atenção, né? O cara vai falar por telefone, 10 minutos. Quando tem número, fica ligado, porque a banca tem fetiche, ela pode colocar aqui, 3 vezes por semana, 15 minutos. Tá? Então, preste atenção aos números, item verdadeiro. Onde é que eu encontro? Está lá no parágrafo 7º. Parágrafo 7º da lei, ok? Ainda do artigo 52, que ele disse lá no caput, inclusive. 3. Existindo indício de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Item verdadeiro também. Onde é que eu encontro? No parágrafo 3º. Veja que ao menos agora a banca teve um mínimo, certo? De trabalho de ao menos alternar aqui os dispositivos, certo? 1, 7 e 3. Bem, pessoal, diante disso, a minha alternativa correta é a letra B, tá? Então, a B é minha alternativa correta, certo? Entendeu como é que está funcionando? Espero que você esteja acompanhando. Se eu estiver falando muito rápido, deixa no comentário aqui, tá bom? Deixa no comentário, porque eu sei que eu tenho esse defeito, tá? Eu falo rápido porque eu quero passar muita informação para os nossos alunos. Esse é o meu grande objetivo. Não é porque eu sou chato, não. Tá? Vamos lá, então, para mais uma questão. Item 4, ou melhor, questão de número 4. Vamos lá. Com relação à seção da disciplina prevista na Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. Ó, tá pedindo a correta. Então, muito cuidado quando te pedir incorreta, tá? Muito cuidado. Vamos lá.
Estão sujeitos à disciplina o condenado a pena privativa de liberdade ou restrita de direitos. Mas, só um pouquinho, mas não o preso provisório. Ah, aqui veio aquela pegadinha que eu falei para vocês, que pode ser o preso provisório, sim, certo? Pode ser o preso provisório, sim. E aí, como é que eu sei? Ora, você tem que ter lido e entendido a lei, certo? Então, por isso o item está errado, porque entra também o preso provisório, tá? Não é questão, não sai o preso provisório. Ó, permanece o preso provisório, certo? Permanece aqui o preso provisório, porque a ele se aplica também. Então, tá aqui o exemplo, inclusive, que eu dei no início. Onde é que eu encontro isso? Artigo 44 da lei. Artigo 44 da lei. Próximo item. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade judiciária. É autoridade judiciária? Não, senhores. Ó, erro aqui também. É autoridade administrativa e não autoridade judiciária. No caso, o diretor, tá? Mas aí vai depender das disposições regulamentares, ok? Onde é que eu encontro isso, afinal de contas? No artigo 47. Artigo 47 da lei. Tá tudo aí embaixo, pessoal, fica tranquilo, né? Próxima alternativa. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Item verdadeiro é o nosso gabarito. E aqui uma observação importante, ó. Esse é o tipo de questão que chama atenção, lembra? Uma questão assim mais uma alternativa mais exótica, vamos assim dizer. Um tópico de lei mais exótico. Por quê? Veja o que ele está dizendo aqui, ó. Primeiro, as graves estão na LEP, o restante está na outra legislação, então isso é fácil de gravar. Ou seja, você não vai encontrar as leves e médias aqui. Outro ponto importante é que pune-se a tentativa, está lá no parágrafo único do dispositivo, a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Por quê? Porque se você estuda direito penal, você sabe que não é assim no direito penal, não é? Não é assim no direito penal. Eu não puno o crime com a mesma pena do crime, no crime tentado, com a mesma pena do crime consumado. Então a diferenciação é importante que te chama atenção na hora da prova, na hora na hora que você estiver estudando. Mas a gente vai falar isso nas nossas aulas, fica tranquilo, só acompanhar aqui, tá? Então o item verdadeiro é o nosso gabarito. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 49 da lei, tá? Artigo 49 da lei. Vamos lá. Comete falta média o condenado à pena privativa de liberdade que provocar acidente de trabalho. Aqui uma outra pegadinha interessante, cara. Essa questão, se você prestar atenção na lei, certo? Você não precisava saber. Por quê? Porque nós já vimos que a alternativa certa, e você estudou, e você decorou porque isso te chamou a atenção. Olha o que diz essa alternativa. Falando de falta média. E a LEP não tem falta média. Olha aí, a LEP não tem falta média. Sendo assim, esse é o tipo de questão que você nem acaba de ler. Você chega aqui e já marca como errado. Entendeu? Já marca a alternativa como errado. Esse é o tipo de macete que te faz ganhar tempo e te faz ter a certeza melhor, porque você podia estar em dúvida ali. Será? Será que não é? Ah, mas não tem falta média. Porque poderia haver um cotejo com outro tipo de dispositivo legal, né? Com outra parte do dispositivo legal. Entendeu? Então, esse tipo de macete, cara, faz toda a diferença na aprovação. Falo porque depois que eu entendi isso, é que eu comecei a ser aprovado. Tá? Depois eu conto para vocês a história da minha reprovação na PRF. Que terrível que foi, por mera bizonhice. Estudei demais e só estudar não adiantou. Ok? Então, o nosso gabarito. Vamos lá, alternativa D está errada. Alternativa D está errada. Onde é que eu encontro? Ora, lá no artigo 50, inciso 4. Tá? Artigo 50, inciso 4. Desculpem, estou com um pouquinho de tosse. É onde nós encontramos, então, a resposta para o nosso para a nossa questão. Certo? Vamos, então, para mais uma questão aí na sua tela, para você arrebentar na hora da prova. Sim, é isso que a gente quer, que você arrebente na hora da prova, certo?
Vamos lá, então, para mais uma questão. Opa, cadê a questão? Questão 5, né? Vamos lá. A respeito da execução da pena prevista na LEP, Lei de Execução Penal, assinale a alternativa incorreta. E aqui eu peço que você preste bastante atenção tá, na expressão incorreta, sempre. Vou chamar sempre atenção para isso, tá? Vamos lá. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Pessoal, a grifa aqui os 2 meses, tá? Quando estiver lendo a lei. Cujo prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovada a declaração do assistente ou do assistente social, o empenho na obtenção do emprego. Então, está pedindo a incorreta. Esse item está verdadeiro, por isso não é o nosso gabarito, certo? Onde é que eu encontro? Bem, a alternativa A, ela está prevista lá no parágrafo, lá no artigo 25, tá? Artigo 25 da lei, certo? Assistência ao egresso consiste na concessão necessária de alojamento, alimentação, estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Aí vem o parágrafo único. Prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado. O que eles fizeram? Eles pegaram a letra de lei lá do artigo 25, parágrafo 2º, inciso 2, parágrafo único, que é do artigo 25, inciso 2, mais o parágrafo único, juntaram e fizeram a alternativa, tá? A alternativa verdadeira não é o gabarito porque está pedindo a errada. B. O produto da remuneração pelo trabalho do preso deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, tá? Desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. A assistência à família, a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada, sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Olha aqui que interessante, ele fala de letras anteriores porque o dispositivo é dividido em alíneas, certo? A, B, C e D. Está lá no artigo 29. Inclusive, isso acaba confundindo, né? De que letras anteriores essa banca está falando? Ela está se referindo, na realidade, à letra da lei, certo? Por quê? Porque está lá no artigo 29, no parágrafo 1º, nas alíneas A, B, C e D. Ele fez uma junção de todas essas possibilidades. E aqui o bizu, para você poder entender, ó, entender se cair isso na prova de alguma forma, tá? Primeiramente, o que ele deve ressarcir com o trabalho dele? Ora, reparar o dano. Reparar o dano que ele causou. Segundo ponto, assistência à família, que é quem está lá fora desamparado. Depois ele mesmo. Então, primeira vítima, família e aí ele mesmo. E por fim o Estado. O Estado está em último lugar. Então decora essa sequência. Vítima, o dano no caso, né? Vítima, depois a família dele, depois ele mesmo, para que pequenas despesas pessoais, tá? E por fim o Estado. Então o Estado acaba ficando por último nessa sequência. O item está verdadeiro. Tá? O item está verdadeiro. Vamos lá, alternativa C. O trabalho externo será admissível para o preso em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgão da administração direta ou indireta ou entidades privadas. Grave isso aqui, porque vai ter questão dizendo isso assim, ó. Sem entidade privada, está errado, tá? Com entidade privada, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Item verdadeiro também. Então, todos os presos podem trabalhar, inclusive em regime fechado. Só que em regime fechado tem essa restrição, tá? Em obras públicas, ok? Realizadas ou por órgãos de administração direta e indireta ou entidade privada. Mas não tem obra privada, hein? Se liga nesse detalhe. A obra é pública que pode ser realizada por entidade privada, mas não está falando de obra privada. Isso aí é que é importante você se ligar, certo? E a alternativa também está correta. Não é o gabarito que a gente está procurando incorreta, né? Onde é que eu encontro? Lá no artigo 36. Artigo 36 da lei. Por fim, considera-se egresso, para efeitos dessa lei, apenas o liberado definitivo? Não, eu tenho 2 tipos de egresso. Pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, lá no artigo 26,
artigo 26. Nos incisos 1 e 2, eu tenho dois tipos de egressa. O liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, a contar da sede do estabelecimento, como está na alternativa, mas também o liberado condicional durante o período de prova. Né? Então, o liberado condicional durante o período de prova também é considerado egresso do sistema, ok? Então, presta atenção para você entender e não errar esse tipo de questão. Então, esses detalhezinhos fazem toda a diferença, em minha opinião, porque não é só acertar a questão, é fazer do jeito certo para você ganhar tempo, para acertar o máximo de questões com menor probabilidade de você errar, ok? Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Assinale a alternativa que não está de acordo com as disposições da Lei de Execução Penal. Presta atenção, porque se não está de acordo, está pedindo a errada, tá? A alternativa errada. Então, cuidado para não se confundir. A incorreta. Alternativa A. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização da execução. Esse é o nosso gabarito. Falso. Cuidado, porque isso aqui pode te enganar. E por que pode te enganar? Porque o caput lá do artigo 8º, certo? Artigo 8º, ele fala que será somente em regime fechado. Então, não entra o semiaberto. Mas o parágrafo 1º abre a possibilidade de se fazer no semiaberto também. Então, o erro da questão é dizendo que será, ou seja, afirmando como certo para o semiaberto também. Mas cuidado que existe a possibilidade para o semiaberto, tá? Vamos agora para a alternativa B. Então, esse é o nosso gabarito, porque está pedindo a incorreta. Tá? O condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Item completamente verdadeiro. Detalhe que isso é novo, então se liga, viu? Onde é que eu vou encontrar? Lá no artigo 9A. Artigo 9, 9A, certo? É onde nós encontramos esse dispositivo. Vamos lá. Alternativa C. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Item também considerado verdadeiro, tá? Então, ele também é verdadeiro e está previsto lá no artigo 13. Artigo 13. Pessoal, minha letra está melhorando, hein? O que vocês acham? Botem no comentário se a minha letra está muito horrível. E a alternativa D, será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Item verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Veja que aqui nós temos aí uma questão que eu considero até difícil, tá? Porque é difícil você intuir tudo isso, porque tudo parece verdadeiro, né? Então, o que tinha de errado era só aquele detalhe ali do regime semiaberto, ok? Vamos para mais uma questão, para a questão de número 7 aí, para a gente poder continuar estudando e arrebentando na hora da prova. Com base na Lei 7.210 de 84, Lei de Execuções Penais e suas alterações, analise as alternativas a seguir e aponte qual representa uma falta grave do condenado à pena privativa de liberdade. Onde é que eu encontro as faltas? Lá no artigo 50. Macete, média e leve, não está na LEP. Tá? Já um macete aí para você. Alternativa A. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Vou te fazer uma pergunta. Se você estivesse fazendo a prova agora, você acha que isso é certo ou errado? Com base só no seu conhecimento. Cara, os policiais temem muito mais um celular dentro da cela do que uma arma. Porque o celular, o cara pode fazer um estrago gigantesco. Né? Então é óbvio que essa é a certa. Com o celular, o cara vai comandar toda a organização criminosa. Por isso, o item está verdadeiro. B. Deixar de comunicar ao diretor do estabelecimento a existência de movimento de subversão à ordem ou à disciplina. Não é considerado falta grave.
C, possuir instrumento incapaz, aqui o tipo de alternativa absurda, né? Incapaz de ofender a integridade física de outrem, também item errado. Se fosse capaz de ofender a integridade física de outrem, é sim. E por fim, praticar fato previsto como crime culposo, é lógico que não. Então, duas alternativas completamente absurdas aqui, ó, que você poderia, na dúvida, né, se tivesse dúvida, riscar aqui, e se você ainda tivesse dúvida entre essas duas aqui, ó, ficaria só com 50% de possibilidade de errar a questão. Então, tudo isso pode te ajudar no momento de acertar questões de prova, tá? Por isso que você tem que estar sempre ligado. Vamos lá para a questão de número 8. Vamos lá. De acordo com a lei 7.2.210, sempre a mesma coisa, né, pessoal? Por isso que eu peço para vocês se ligarem na hora de responder essas questões, tá? E pula e vai logo para o pedido. Tá? E suas alterações, assinale a alternativa que não constitui dever do condenado. O que não é dever, tá? Primeiro, indenização à vítima e os seus sucessores, nós vimos que é um dever, sim. Já respondemos uma questão como essa. É claro que é um dever do condenado. Opa, não era nem para eu marcar, tá vendo? Tá pedindo a errada na realidade, né? Que não constitui. Então não é essa. Essa é um dever. Não marca, não. Essa é um dever do condenado, a indenização da vítima aos seus sucessores, inclusive com o recurso que ele ganhar trabalhando na prisão, tá? Submissão à sanção disciplinar imposta, é claro que é um dever também. Se for imposta sanção disciplinar, ele tem obrigação de obedecer, de cumprir. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados? Pensa comigo. O que você acha? Ele tem que ter urbanidade ou não? É claro que sim, com todos, inclusive com os demais condenados. Tá? Então, também é um dever. E por fim, sempre indenizar o Estado pelas despesas havidas com a sua manutenção? Item errado é o nosso gabarito. Sempre que possível. Sempre que possível, tá? Sempre que possível, indenizar o Estado. Vocês viram aí, de novo, pegadinha fácil de resolver. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 39 da lei. Tá? Então, lá no artigo 39 da lei, você vai, então, encontrar os deveres do condenado, tá? Os deveres do condenado. Vamos lá, então, para mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá? Opa, peraí. Peraí que deu uma travadinha aqui. Opa. Isso. Mais uma questão aí na sua tela. Questão de número 9. Vamos lá. Com base na lei, tarará, tarará, e suas alterações, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, essa aqui é um pouquinho diferente, pessoal. Você vai ter que dar valor verdadeiro ou falso para as alternativas, para os itens. É muito importante você entender cada um dos itens e marcar para não se confundir. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida das suas aptidões e capacidades. Item verdadeiro, né? Bem tranquilo aqui como item, como item verdadeiro. Isso está também onde? Na letra de lei, como a gente está vendo, certo? Está lá no artigo 31 da letra de lei, certo? Segundo ponto, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, só que poderá ser executado, e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Item também verdadeiro, tá, pessoal? Item também verdadeiro. Onde é que eu encontro esse item verdadeiro? Também na letra de lei, como a gente está vendo, certo? Lá no artigo 30, também no artigo 31, só que no parágrafo único do artigo 31, certo? Último ponto aí para a gente ver. Vamos lá. A jornada horária de trabalho será de 4, ou melhor, não será inferior a 4, nem superior a 8. Lembra que eu falei para vocês quando a banca está ali lidando com o número? Lembra ou não lembra? Quando a banca está lidando com o número, o que ela faz? Ela tem fetiche por número. Então, presta atenção que aqui ela pode ter colocado a pegadinha. Na realidade, são 6 horas, nem superior a 8, com descanso nos domingos e feriados. Item falso. Onde é que eu encontro isso? No artigo 33. Tá? No artigo 33. Então, de novo, caiu o número. A probabilidade de vir na prova é muito grande. Vamos para a última questão aqui da nossa aula e depois a gente vai gravar o restante, pessoal. Vamos fazer em 2 partes, por isso tem que ficar de olho aqui, inscrever-se no canal, marcar o sininho de notificação
entra no grupo do Telegram para você ser aprovado de verdade, tá? E baixa o material para você fazer e estudar, ok? Vamos lá, mais uma questão aí na sua tela. Questão 10. Considerando as disposições da lei de execução penal, assinale a alternativa correta. Ao condenado e ao internado não serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, serão assegurados, né, pessoal? Veja, que no Brasil, então, item falso, certo? No Brasil, a ideia é restringir somente aquilo que a sentença determinar e que a lei determina, e a sentença vai estar com base na lei. Então, aquilo que não for, que a lei não restringir, e que for possível entregar ao preço, será entregue. Então, é claro que está completamente falsa essa questão, tá? Completamente falsa. Vamos lá. Onde é que eu encontro isso? Lá no artigo 3º da lei. Artigo 3º da lei. Vamos lá. Essa lei aplica-se igualmente ao preso provisório e ao preso condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Item verdadeiro. É o nosso gabarito. Por quê? Porque é possível que mesmo preso eleitoral ou preso militar, ele esteja ali preso em uma penitenciária comum. Claro que no seguro, no caso do policial militar, por exemplo, ou do integrante das Forças Armadas, mas se ele estiver, não tem como ter dois tipos de regime ali para ele. Lá onde eu encontro isso? Parágrafo único do artigo 2º da lei. Ok? Vamos lá então para a próxima alternativa. Os condenados não serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução da pena. É claro que está errado, né, pessoal? Os condenados serão classificados. Tá? Eles serão classificados. E por fim, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo juiz de direito da vara de execuções criminais, item errado também. Se é dentro do estabelecimento prisional. Tá? Quem você acha que efetivamente vai presidir essa comissão? Ora, a comissão técnica vai ser presidida pelo diretor. Então, é o diretor do estabelecimento penal. Onde é que eu encontro? Artigos 3º, 2º, 5º e 7º da nossa lei. Valeu, galera? Vamos dar uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais questões para a gente fechar esse bloco aqui, fechar todas as questões de LEP da IBFC. Valeu? Até mais. E detalhe importante, estamos aqui sempre para você realizar o seu sonho, o seu objetivo de ser o seu projeto de se tornar policial.